Questão 12 da atividade é resolução. Questão 12 ela vai falar sobre algumas esferas e numa quantia de 3 esferas condutoras, 1, 2 e 3, né? Essas esferas, e afirma que a constante eletrostática do vácuo é K0, como vem marcando aqui. Então aqui eu peguei tudo da extração da atividade, eu peguei os pontos importantes, né? A constante eletrostática do vácuo é K0, como mostra aqui. Está aqui a figura da disponível da posição exata de cada carga, Q1, Q2 e Q3. E nós temos aqui no primeiro ponto, Q1 tem módulo Q e positivo. Então a gente já coloca logo ele aqui, ó. Q1, que é essa aqui, tem módulo positivo, chamado de Q. Ok, definido. Então, esse ponto aqui foi definido. Nós temos também Q2 tem mesmo módulo de Q1, é Q. Mesmo módulo de Q1, porém com excesso de elétrons. Corpos que têm excesso de elétrons são corpos carregados negativamente, né? Então essa é a carga de Q2. E Q3 vai afirmar aqui, então esse aqui também. Já fizemos a conclusão. Esse terceiro aqui vai ser o módulo da carga da partícula 3 é 4 vezes maior que o módulo da carga da partícula 2, porém é positiva. Ok, então ela é 4 vezes maior que a carga 2, né? A carga 2 é Q. Se ele é maior 4 vezes, então ele vai valer 4Q. Mas e o seu módulo? O valor do seu módulo é positivo. Feita essa observação, então como ele é positivo, fica mais 4Q. Então está definido aqui os valores das cargas, né, de cada partícula. Agora, vamos ver aqui essa outra situação. A partícula 2 está em um local onde encontra-se sobre equilíbrio eletrostático. O que é uma partícula ou um corpo em equilíbrio eletrostático? É uma partícula que tem naquele ponto ali uma resultante das forças igual a zero. É nulo. Então nós temos que no local onde existe Q2, a força resultante ali é zero. Por que dessa conclusão? Porque a conclusão aqui se refere a equilíbrio. E equilíbrio, toda condição de equilíbrio dá isso. Ela dá uma resultante de força igual a zero. Ok? Então também foi feito essa explanação aqui. Nesse caso, a distância entre a partícula 1 e 2 vai ser, ou é, 1 e 2, né? Partícula 1 e partícula 2. Vamos ver lá no desenho. Distância entre Q1 e Q2 é igual a x. Então, nosso objetivo aqui é achar o valor de x. Ok? Vou apagar todos os enunciados para a gente poder ter o quadro livre e fazer nossos cálculos. Ok? Iniciando aqui, eu já tinha feito aqui a primeira etapa, eu coloquei aqui, verificar os tipos de força entre as partículas. Bom, então a gente faz o seguinte, como ela é mais simples, a gente vem aqui para o desenho e faz. Se essa carga é positiva e essa daqui é negativa, independente delas terem valores iguais ou não, o que vai acontecer é que sinais diferentes ocorre a atração, né? Então a força elétrica existente é uma indo em direção à outra. Elas ficam com o mesmo módulo, porém ficam nesse desenho aqui, porque existe uma atração. Os dois corpos estão tentando se unir. Então aqui vai ser F de 1 para 2, e aqui é F de 2 para 1. No entanto, ambas são iguais, ok? Agora, já se tratando do corpo 2 com o 3, nós vamos ter positivo e negativo. Então, mais uma vez, a gente tem uma atração.
Então vai acontecer que essa carga vem para aqui, essa daqui vai nesse sentido aqui, porque ambas vão se atrair, e essa você vai chamar de força da carga 2 para a carga 3, e essa você vai chamar de força da carga 3 para a carga 2, e ambas têm o mesmo valor. Olha só, aqui essa F32 tem o valor de F23. Desse lado aqui, F12 tem o valor de F21, ok? Eles são iguais. A distância que nós vamos calcular, F12 ou F21, é x. A distância que nós vamos calcular, F23 ou F32, é 1 metro. E essa condição aqui de ter uma força em uma direção esquerda, uma força para direita, ambas puxam o corpo uma para o lado e para o outro e deixam o corpo em condição de equilíbrio. É por isso que foi tocado aqui nesse assunto. A partícula 2 está em um local onde encontra-se em equilíbrio eletrostático, então ela não vai se mover. Apesar de ter força nessa direção aqui, o corpo 1 exerce força puxando o 2, o corpo 3 exercerá força puxando o 3 e 1 atraindo o outro, deixa o corpo 2 parado, em equilíbrio. E quando ele está em equilíbrio, a força resultante dele é igual a zero. Ele tem uma força para cá, uma para cá, e quando eu subtrair uma da outra, nós vamos ter isso aqui, ó. FR igual a zero, ok? É isso que nos dá um equilíbrio eletrostático. Então, com esses dados aí, a gente vem já fazendo a definição, né? Então, ela já foi feita aqui no desenho, era isso que eu iria fazer aqui na primeira etapa. Então, essa primeira etapa é basicamente fazer isso aqui mesmo. O desenho o esboço, né? No caso, das forças. Ok? Então, esse esboço aí, ele vai nos dar esse desenho, da forma que vocês estão vendo aqui. Ok? Então, vou apagar o quadro para a gente dar sequência. Vamos iniciar aqui com o primeiro cálculo. Cálculo de F12. Pode ser com F12. Isso aqui já uma segunda etapa, né? Vou colocar aqui. Segunda etapa. Segunda etapa, nós vamos fazer o quê? Calcular as forças. Como a gente precisa dessas duas forças aqui, ó, nós vamos calcular F21 e F23. Calcular as forças. F21 e F23. Isso vai nos dar a segunda etapa, ok? Então vamos lá. F21 é igual a K vezes Q. Agora qual Q, né? No caso vai ser isso aqui, ó. Q2 ou então Q1, tanto faz. Q1, Q2 sobre a distância elevado ao quadrado. O F2, 1, será igual a... Eu não preciso substituir a constante porque com toda certeza ela vai ser eliminada lá na frente. Então, eu vou só representando pela letra K. K vezes Q1. Quem era a carga 1? A carga 1 era mais Q. Então, Q positivo. Vezes a carga 2.
Quem é essa carga 2? Menos Q. Não vou colocar sinal nenhum, porque na fórmula não coloca o sinal, só coloca o módulo. Então, essa distância que existe entre 2 e 1 é x. E lembre-se que o nosso objetivo aqui é encontrar exatamente esse valor x. Então, nós vamos ter aqui, desenvolvendo isso, vamos ter F2, 1 é igual a... Se eu não vou substituir K, então eu vou deixar em função de K, então vai ficar K, Q ao quadrado. Porque o Q é igual, os módulos são iguais. Então vai ficar Q vezes Q ao quadrado. Dividido por X ao quadrado. Ok? Cálculo da primeira força. F21. Agora, o cálculo da segunda força. Segunda força que a gente necessita, né? Nós vamos sempre lá onde a informação veio para a carga dizendo que ela estava em equilíbrio. Que é a carga 2. Então, F, no caso eu calculei essa daqui, F21, agora F23. Então, vai ser com a carga 2 e com a carga 3. F2, 3 será igual a K vezes Q2 vezes Q3 dividido pela distância que existe entre os dois elevado ao quadrado. Isso é a lei de Coulomb. Então, teremos F23 igual a K, Q2. Quem é Q2? Q é menos Q, mas na verdade a gente só coloca o módulo. Então é Q. Q vezes Q3. Quem é a carga Q3? A carga Q3 vai ser mais 4Q. Então não coloco o sinal, então vai ser 4Q. Vezes 4Q. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Essa distância, que existe entre 2 e 3, equivale a 1 metro. Então já está em metro, não precisa transformar, né? Então, 1 elevado ao quadrado. Isso vai nos dar F2, 3 sendo igual a K vezes... Perdão, vamos iniciar com o número, né? Então, ó, nós temos letras e número. Vamos colocar o número na frente, porque aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 4. Então, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 4 vai dar 4. K, Q vezes Q. K, Q vezes Q vai dar Q elevado ao quadrado. K, Q vezes Q, Q ao quadrado. Tudo isso dividido por 1. Porque 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, essa força aqui, F2, 3 vai ter módulo 4K Q ao quadrado. Pronto. Encontrado o valor da força que existe entre a partícula 2 e 3. E aqui a força que existe entre a partícula 2 e 1. Ok? Agora nós vamos para a etapa 3. Então, vamos colocar aqui, separar esses termos. Vamos fazer aqui, etapa 3. Aqui, apagando a etapa 1 e fazendo aqui a etapa 3. Terceira etapa, ou passo, né? Terceiro passo para você responder. Cálculo da
distância entre Q1 e Q2. Pronto, nós temos aqui, ó, o cálculo da distância entre Q1 e Q2. Então, como é que nós vamos partir? Nós vamos ver aqui o pontapé inicial é sempre Q2, né? A gente está precisando dessa distância aqui, x, mais, vamos aqui. No corpo 2, nós temos a força 2, 1 para a esquerda e a força 2, 3 para a direita. Só que a força resultante entre eles tem que ser 0, porque ele está em equilíbrio. Então, vou partir desse pressuposto. Ó. Se FR é igual a 0, então nós temos negativo, nós temos F menos F2, 1, mais F 2, 3. Tudo isso é igual à força resultante. Ou, em outras palavras, quem é a força resultante? É F21 mais F23. Ok? Como essa daqui é negativa, então nós vamos ter menos F21 e FR é igual a 0, mais F23 é igual a 0, porque FR é igual a 0. Então, no lugar de FR, eu substituo por 0. Agora, eu pego uma dessas forças e passo para o outro lado. Então, como essa aqui é positiva, eu vou deixar logo ela aqui no início. F2, 3 é positivo, vai permanecer. É igual a... Esse é negativo, ele vai vir para o outro lado negativo. Positivo. Então, vai ficar F2, 1. Olha como eles dois ficaram positivos aqui, ó. E aí, nesse caso, está dizendo que F2, 3 é igual a F2, 1. E é desse pressuposto aqui que nós vamos resolver e encontrar o valor de x. Então, quem é F2, 3? Olha aqui o F2, 3. F2, 3 vai ser 4kq ao quadrado. Então, F2, 3, vou fazer a substituição. Vai ser 4kq ao quadrado, igual a F21. Quem é F21? Olha o valor dele aqui. Ó. F21 é Q ao quadrado dividido por X ao quadrado. Então, nós temos aqui tipo uma multiplicação por produto dos meios pelos extremos. Aqui é como se tivesse 1. Então, 1 vezes esse, x ao quadrado vezes esse. Então, nós vamos ter, ó, 4k Q2, ó, a multiplicação desse vezes esse, ó, vezes x ao quadrado. Será igual a 1 vezes isso aqui, ó, k aqui ao quadrado. Então, eu preciso de x, eu estou em busca do valor x, então eu vou deixar x isolado aqui, ó. X ao quadrado será igual a esse valor aqui, k aqui ao quadrado, dividido por esse valor todinho aqui, ó, eu vou retirar ele e vou colocar aqui, ó, 4k aqui ao quadrado. Olha só como eles são semelhantes, ó. Esses termos aqui eles são semelhantes, então eu elimino, ó. Só restou em cima, como eu eliminei todas as letras, então fica o número 1. E embaixo eu eliminei todas as letras, ficou o número 4. Então, x ao quadrado é igual a 1 sobre 4. X vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 4. Então, esse mesmo x vai ser igual a raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, x é igual a 1 sobre 2. X, portanto, como não tem essa resposta expressa lá, então x é igual a 0,2.
5. 0,5 metros. Ok? É assim que a gente encontra o valor dessas questões que envolvem 3 cargas ou mais, mas que te dão algum subsídio para que você chegue na resposta. Ok? Um abraço a todos.